Olá, meu amiguinho. Olá, minha amiguinha. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 7 anos. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. A cor verde me lembra de pinheiros que nunca perdem suas folhas, nunca mudam de cor, né? As suas folhas. Tem árvores que a todo ano perdem as folhas e tem que nascer folhas novas. O pinheiro não, está sempre verde, tão bonito. Isso me lembra da vida que temos em Cristo, que nunca acaba, é uma vida eterna. E o verde também me lembra das plantinhas que precisam crescer. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, somos como uma planta pequenininha. E nós vamos crescendo em Cristo, conforme nós aprendemos sobre Deus, conforme nós lemos a Bíblia e também oramos, não é mesmo? Agora então eu quero todo mundo agachado, vamos cantar Leia a Bíblia e faça a oração. E conforme a nossa plantinha vai crescendo, você vai se colocando em pé. Todo mundo pronto, agachado? Então vamos lá. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. E essa música me lembra de outra também, que é aquela que diz: convém que Jesus cresça e eu diminua. Porque por natureza nós somos pecadores, nós somos egoístas, somos briguentos, tanta coisa ruim, não é? Mas quando a gente vai crescendo em Cristo, nós nos tornamos pessoas mais amorosas, somos obedientes, somos pessoas muito melhores. Então nós queremos que Jesus cresça e que nós diminuamos. Então novamente todo mundo agachado e vamos cantar essa música. Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Então nós vimos, para crescer em Cristo precisamos ler a Bíblia e orar. Orar quando? De manhã, quando acorda? Na hora de dormir? Na hora das refeições? Em todas essas horas. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Deus quer que a gente esteja em comunhão com Ele sempre. Então, não existe lugar certo, hora certa para orar. Podemos orar a qualquer momento, em qualquer lugar. Faz oração bem cedinho, ao meio-dia assim também. Faz oração à noitinha, que é Cristo quem te sustém. E quando nós
aprendemos sobre a Bíblia, quando nós aprendemos sobre Deus, é assim, e quando nós memorizamos a Bíblia, né? É assim que nós podemos evitar pecar e podemos crescer em Cristo, como diz no Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Falando na palavra de Deus, agora no segundo domingo de dezembro nós celebramos o Dia da Bíblia. E esse vai ser o assunto da nossa aula hoje. Em homenagem ao Dia da Bíblia, vou ensinar uma música nova para vocês. Uma música comparando a Bíblia com diversos objetos. É uma música que eu aprendi quando eu era criança. Preste atenção então enquanto eu estou cantando e depois cante comigo. A Bíblia é qual martelo para rochas despedaçar. Aos passos meus é lâmpada, é luz que me vai guiar. É uma espada de 2 gumes, é um espelho para eu me ver. A Santa Bíblia assim será, a mim se eu a ler. A Bíblia é qual semente que nasce no coração, qual leite e carne nutre aos que aceitam a salvação. Como água assim me limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia assim para a mim se eu a ler. Dessa vez, tente cantar comigo. Vamos lá? A Bíblia é qual martelo para rochas despedaçar. Aos passos meus é lâmpada, é luz que me vai guiar. É uma espada de 2 gumes, é um espelho para eu me ver. A Santa Bíblia assim será, a mim se eu a ler. A Bíblia é qual semente que nasce no coração, qual leite e carne nutre aos que aceitam a salvação. Como água assim me limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia assim para a mim se eu a ler. Como eu falei para você, todas essas comparações vêm da própria Bíblia. A própria Bíblia diz que a Bíblia é como esses objetos. Eu vou mostrar para você agora as referências que você depois pode ler e ver por si próprio. Então, se você quiser, pode pausar agora o vídeo para pegar um papel e um lápis para você anotar as referências. Pronto? Então, vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que ela é como martelo. Diz isso aqui, ó, em Jeremias 23:29. Jeremias 23:29. Diz que a Bíblia é como martelo que despedaça as rochas. Nesse mesmo versículo, diz que a Bíblia é como um fogo. O fogo purifica as coisas, como o ouro, por exemplo. Precisa ser colocado no fogo para tirar as impurezas.
A Bíblia diz que a palavra de Deus também é como uma lâmpada. É o que diz no Salmo 119, versículo 105. Diz que a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. A Bíblia também diz que ela é como uma espada que penetra a nossa alma, em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. A Bíblia é como uma espada de 2 gumes. E a Bíblia também é comparada a um espelho, é o que diz Tiago 1, 23 a 24. Diz que a palavra de Deus é como um espelho para a gente se enxergar. Se eu vou e olho no espelho e vejo que meu rosto está sujo, eu vou lavar o meu rosto. Se meu cabelo está todo bagunçado, vou arrumar. Mas diz nesse trecho que se a gente ler a palavra de Deus e a gente perceber que tem um problema, um pecado, alguma coisa que eu estou fazendo errada, mas eu fecho a Bíblia e esqueço aquilo que eu li, eu não me arrependo, eu não mudo minhas ações, é como a pessoa que se olhou no espelho e viu que tá com algum problema e não fez nada a respeito, né? A Bíblia diz também que é como uma semente. Em 1 Pedro 1, 23. Uma semente que nasce no nosso coração. Mais uma vez, 1 Pedro 1, 23. A Bíblia é como uma semente que nasce no coração. E a Bíblia diz também aqui em Hebreus 5, 13 a 14, que é como leite. O leite é o alimento do bebê, do recém-nascido, não é? E a pessoa que nasce em Cristo também precisa como se fosse o leite. A Bíblia é como um leite para o novo convertido, ou para aquele que é como um bebê em Cristo. Mas também é como um alimento sólido, como a carne, para a pessoa que está crescendo em Cristo. É o que diz 1 Coríntios 3, versículos 1 a 2. 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. E por final, a água. Diz aqui em Efésios 5, 25 a 26, que a palavra de Deus é como a água com a qual nós nos limpamos. Efésios 5, 25 a 26. Além disso, aqui no Salmo 19, versículo 10. Salmo 19, versículo 10. Diz que a palavra de Deus é como ouro e como mel, doce mel, mais doce que o mel. E por final, em Hebreus 6, 18 a 19, diz que a Bíblia é como uma âncora. Você imagina só, um barco, um navio que está sem a âncora e não está amarrado nem nada. Quando vem vento, vem ondas sobre o mar, o barquinho, mesmo navio grande, logo se perde no meio das ondas e do vento. Mas quando os marinheiros lançam a âncora, aí aquele barco, aquele navio fica firme no lugar. Pode até balançar por causa das ondas, mas não vai vaguear. E nós somos assim também, quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos firmes, mesmo quando vem tempestades na vida. Vamos cantar mais uma vez a nossa música? A Bíblia é qual martelo para rochas despedaçar.
Aos passos meus é lâmpada, é luz que me vai guiar. É uma espada de dois gumes, é um espelho para eu me ver. A Santa Bíblia assim será a mim se eu a ler. A Bíblia é qual semente que nasce no coração, qual leite e carne nutre aos que aceitam a salvação. Como água assim me limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia assim fará a mim se eu a ler. Eu tenho uma pergunta. Você tem uma Bíblia? A sua família tem uma Bíblia? Hoje em dia, a grande maioria das famílias tem uma Bíblia. E famílias que vão à igreja, geralmente cada pessoa da família, até as crianças, tem a sua própria Bíblia. Mas sabia que nem sempre era assim? Há muitos anos atrás, uma Bíblia era muito rara, muito difícil de se conseguir e muito cara. Foi o caso da família de Mary Jones, que nasceu em 1784, há mais de 200 anos atrás, no país de Gales. Mary Jones morava com seus pais numa casinha de pedra no meio do campo, perto de uma linda montanha. E a mãe e o pai de Mary Jones não sabiam ler, eram analfabetos. Então a sua família, que inclusive era pobre, não tinham uma Bíblia que era deles, mas eles amavam a Deus e a cada domingo vestiam a sua melhor roupa e iam à igreja. Mary Jones amava cantar hinos e amava ver o pastor abrir a sua grande Bíblia preta e ler lindas histórias da Bíblia e pregar. Certo dia, Mary Jones, curiosa, foi lá no púlpito depois do culto e viu a grande Bíblia preta do pastor com duas palavrinhas escritas em dourado na capa. Ela logo imaginou que estava escrito Bíblia Sagrada, porque era assim que o pastor chamava aquele livro preto. Então, ela abriu a Bíblia para poder ver aquelas lindas histórias que o pastor contava, mas como ela ficou desapontada, a única coisa que ela viu foi um monte de rabiscos que ela não entendeu nada e ficou pensando, como que o pastor olha esses rabiscos e conta, lê histórias tão lindas para nós? Mas quando Mary Jones tinha por volta de uns 10 anos de idade, que alegria! Abriu uma escola perto da casa dela, quer dizer, a uns 3 quilômetros que ela tinha que ir a pé. Mas ela foi uma das primeiras crianças a se matricular na escola e ela era dedicada. Em pouco tempo, ela começou a ler, aprendeu a ler. Então, a senhora Evans, que morava numa fazenda próximo à casa dela, convidou Mary Jones para ir à casa dela para conhecer a Bíblia da família, porque lá eles tinham uma Bíblia. E em pouco tempo a Mary Jones foi capaz de começar a ler algumas histórias daquela Bíblia. E aí surgiu um forte desejo no seu coração, um desejo de poder possuir a sua própria Bíblia. E mesmo que ainda era criança, e Mary Jones tinha que trabalhar em casa ajudando a sua mãe com os afazeres, mas ela começou a fazer outros serviços para poder guardar dinheiro. Começou a juntar lenha para outras pessoas, buscar água no poço. Quando ela aprendeu a costurar, aí começou a remendar roupas, comprou umas galinhas e começou a vender os ovos. E tudo que ela ajudou
fazendeiros a fazer colheita, tudo que ela podia pensar que ela poderia fazer para ganhar um dinheiro, ela fez. Ela trabalhava muito e foi guardando toda a sua economia num cofre de madeira que o seu pai fez para ela. Finalmente, aos 16 anos de idade, Mary Jones foi e contou e viu que finalmente tinha o dinheiro suficiente para comprar a Bíblia. Mas outro problema, não tinha uma livraria lá perto onde ela poderia entrar e comprar uma Bíblia com toda a facilidade que nós temos de hoje em dia. Ela ficou sabendo que havia o reverendo Thomas Charles na cidade de Bala, que ficava a 42 quilômetros da sua casa. Lá era o lugar mais próximo que ela poderia ir para possivelmente comprar uma Bíblia. Então, com a bênção de seu pai e de sua mãe, certa manhã bem cedinho, Mary Jones saiu de casa com 3 coisas: o dinheiro para comprar a sua Bíblia, um lanche para comer na estrada e os seus sapatos. A fim de não gastar, não estragar os seus sapatos, ela viajou a pé mesmo naquela estrada cheia de poeira, de pedras e tudo. Ela viajou descalça para poupar os seus sapatos. Viajou o dia inteirinho. E já no final da tarde, no início da noite, quando estava começando a escurecer, Mary Jones, tão cansada, olhou assim ao longe e viu as luzes da cidade. Que alegria, estava chegando em Bala. Calçou os seus sapatos e logo terminou a sua viagem. Entrou na cidade e começou a fazer perguntas até descobrir onde morava o reverendo Thomas Charles. Daí a pouco ela estava na sala dele contando a sua história, contando que já há 6 anos ela estava guardando dinheiro e que naquele dia viajou mais de 40 quilômetros a fim de poder comprar a sua própria Bíblia. O pastor escutou com muita atenção a história de Mary, só que aí ele falou: Mary, a Bíblia que eu tenho aqui em galês, eu já prometi vender para outra pessoa. Infelizmente eu não tenho uma Bíblia que eu possa vender para você hoje. Ai, que tristeza! Mary Jones começou a chorar. Ela pensava: eu não acredito que eu fiz essa viagem em vão, que eu vou ter que voltar para casa de mãos vazias. Mas aí o reverendo Charles lembrou que a pessoa para quem ele ia vender a Bíblia, essa pessoa conhecia também o inglês. Então ele falou: Mary, pare de chorar, fique tranquila. A Bíblia que eu tenho aqui, eu vou vender para você. Para o meu outro freguês, eu tenho outra Bíblia que vai servir. Ou depois eu arranjo outra Bíblia para ele, mas você não vai embora para casa de mãos vazias, não. Então, no dia seguinte, ai, como a Mary Jones estava... Nem tem como descrever a alegria que ela sentiu ao voltar para casa com sua própria Bíblia. Aqui eu tenho inclusive uma foto daquela Bíblia. Diz aqui que ela comprou a Bíblia aos 16 anos de idade. Tem o nome dela e tudo aqui. Que alegria! E o reverendo Charles não conseguia esquecer da Mary Jones e do seu grande sacrifício para poder comprar aquela Bíblia. Por causa do que aconteceu, ele foi e contou para outras pessoas, outros pastores, sobre o sacrifício de Mary Jones. E eles decidiram abrir uma sociedade bíblica com o propósito de providenciar Bíblias para todas as pessoas, não só do país de Gales, mas em todo o mundo. Foi assim que surgiram as sociedades bíblicas que nós temos em nosso país e ao redor do mundo. Inclusive, a nossa querida Sociedade Bíblica
trinitariana. Você valoriza a sua Bíblia? Olha o tanto que Mary Jones se sacrificou para poder ter uma Bíblia. E hoje em dia as pessoas, quantas vezes deixam a Bíblia lá numa prateleira, juntando poeira. No dia que vão para a igreja, aí pensam, ai, cadê minha Bíblia? Né? E precisa tirar aquela poeirinha para ir para a igreja. Não, crianças, não vamos ser assim. A Bíblia é a palavra de Deus. É através dela que nós conhecemos o nosso Deus. Ela é a coisa mais importante nesse mundo, a coisa mais importante que nós possuímos. Vamos ler nossa Bíblia, estudar, memorizar. E nesse momento vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de ter a sua palavra nas nossas mãos. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos pelo seu amor por nós, por ter nos dado a sua palavra, para nós podermos ler a cada dia e ouvir o Senhor falando conosco. Te agradecemos que nós moramos num país e em dias onde todos temos livre acesso à sua palavra, a Bíblia, Pai. Nos ajude a amar a sua palavra, a lê-la, memorizá-la, obedecê-la, Pai. Obrigado mais uma vez pelo seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém.